Desde já agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Sempre uma alegria muito grande para nós. Hoje, então, nós vamos falar sobre a conquista das virtudes. Essa exposição de hoje, ela está dividida em duas partes. A primeira, geral, sobre a conquista das virtudes, e uma pequena parte no final, falando especificamente sobre uma das virtudes, que é a temperança. O Espírito Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Somos todos iguais para Deus, para o Pai, para o nosso Criador. Ele não tem preferências por um ou por outro. O que nos distingue aos olhos deles são as virtudes. Vocês poderiam me ajudar a lembrar algumas virtudes? Que palavra vem à mente de vocês quando pensam em virtude? Alguém, por favor, me diga uma virtude. Alguém? Humildade. Amor, caridade. Mais? Nenhuma mais? Paciência. Mais alguma? A benevolência, a temperança, sobre a qual nós falaremos hoje. A caridade, nos explicam os espíritos que é a maior delas. A abnegação, a tolerância. São várias as virtudes. E será que é fácil a gente conseguir conquistar essas virtudes? Ou melhor, será que é possível conquistar essas virtudes? Ou será que, de repente, é Deus que dá essas virtudes para uma pessoa e não dá para outras? Porque algumas pessoas são mais virtuosas do que outras? Porque algumas são mais pacientes ou mais caridosas? Será que Deus distribui assim a seu bel prazer para uns e não as distribui para outros? Para a gente começar esse raciocínio, nós precisamos então, primeiro pensar em o que é virtude. Como é que a gente vai saber se tem, se não tem, se pode ou não pode desenvolver, se a gente nem souber o que é virtude? Então, vamos procurar o exemplo aqui, o auxílio, começando pelo dicionário. Se a gente for lá no dicionário, em primeiro lugar, para procurar saber o que é virtude, nós veremos que ele nos diz que é uma disposição constante do espírito. Veja que o dicionário cita assim, olha só. Disposição constante do espírito que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. É a primeira definição que ele nos traz. Ele também nos diz que é o conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais. Então, quando você fala em virtude, você pode estar se referindo ao conjunto dessas qualidades morais ou a alguma das qualidades. E ele diz ainda que pode ser uma ação virtuosa. Então, aqui a gente já observa que ele fala, ó, disposição constante. Não é agora eu estou disposta a ser caridosa e agora eu já não estou mais. Ele fala em constante, essa primeira palavra que nos chama a atenção. Aí ele diz do espírito, observe só. Não é este corpo que é virtuoso, o próprio dicionário coloca dessa forma. É uma disposição do espírito, é algo do caráter, é algo do íntimo da pessoa, que nos induz a exercer o bem e evitar o mal. Então, nós começamos aqui, por essa definição do dicionário. Se a gente for procurar um pouquinho mais lá atrás, nós pegaremos aqui a origem da palavra virtude, que vem lá do latim. Ela deriva do latim virtus, que significa força viril. E eles colocaram dessa forma por quê? Porque não existe virtude fraca. Ela depende da força de vontade. Você não consegue ser virtuoso sem exercer esta força moral, sem fazer esforço, sem ter força de vontade. E por isso eles criaram essa palavra derivando da palavra força viril. De acordo com Joaquim Clotet, que é um doutor em filosofia, trabalha na Universidade do Rio Grande do Sul, ele diz que a virtude é a forma de agir que enobrece e aperfeiçoa a pessoa. Então, a virtude torna o ser humano mais nobre e o aperfeiçoa. E não é o nosso objetivo nos aperfeiçoarmos e nos melhorarmos? Então, a filosofia nos traz desta maneira. E Santo Agostinho, um dos colaboradores da codificação espírita, ele nos diz que a virtude é uma boa qualidade da mente,
por meio da qual nós vivemos retamente. Então, ela começa na nossa mente, mas ela nos leva a uma ação, a uma vivência. Então, vejam que todas essas definições, elas vão se completando. E ainda aqui, para nós concluirmos essa parte sobre o que é a virtude, fechamos com a definição do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17. A virtude no mais alto grau. Então, no seu mais alto grau, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, é o capítulo que nos traz as qualidades do homem de bem, que é um capítulo bastante extenso, bastante minucioso sobre as qualidades do homem de bem. Então, este conjunto de todas essas qualidades morais é o que faz a virtude. E nós temos ali, no livro O Consolador, a questão 253, respondida pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Será que a virtude, ela é uma concessão de Deus? Deus dá a virtude, eu vou dar a caridade para você eu vou dar a benevolência, você vai ser humilde. Será que é isso? Ou será que a virtude é uma conquista individual? Então, Emmanuel nos explica. A dor, a luta e a experiência, olhem os caminhos. A dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada, concedida por Deus às suas criaturas em todos os tempos. Então, isso é o que Deus nos concede. A concessão de Deus é esta, o caminho que é trilhado. Todavia, diz ele, a virtude é sempre sublime e imorredoura aquisição do espírito, nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho do esforço próprio. Os grifos são nossos, não são do original. E nós grifamos justamente para destacar estas palavras, para a gente não esquecer que a virtude, ela é a aquisição do espírito, não é concedida gratuitamente, nós a adquirimos. E como? Pelo trabalho e o esforço próprio. A gente não se torna mais virtuoso através do outro, simplesmente. Eu posso ler bons livros que alguém escreveu, eu posso ouvir boas palestras, assistir bons vídeos na internet, eu posso ouvir o Divaldo, o Chico, eu posso ver o exemplo deles, mas eu preciso do meu trabalho, do meu esforço para conquistar essa virtude. Senão aquilo tudo que eu ouvi só fica aqui, mas não se torna conquista do espírito. E para completar, ele ainda nos diz que ela é incorporada eternamente aos seus valores, porque uma vez realmente conquistada a virtude, nós não a perdemos. A virtude é eterna. A partir do momento que ela se tornou uma conquista do espírito, que ela foi incorporada, que eu consegui realmente passar a vivenciar aquilo, eu não mudo mais. Eu não vou deixar de ser virtuosa. Aquela virtude eu consegui incorporar. Então, ela é uma conquista imorredoura, eterna. No Livro dos Espíritos, questão 894, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Então, tem pessoas que parece que não precisam fazer esforços. As pessoas são naturalmente boas, naturalmente calmas, naturalmente pacientes, né? A gente, às vezes, olha para determinadas pessoas e diz: nossa, como é fácil para essa pessoa, né? Queria ser assim também. Também queria ter essa paciência, queria saber fazer o bem com tanta espontaneidade, sem precisar pensar em como agir. Será que essas pessoas que não precisam fazer esse esforço todo, será que elas têm tanto mérito quanto as pessoas que ainda precisam lutar contra os seus instintos, contra a sua natureza, precisam pensar para agir? Será que é o mesmo mérito? Será que existe diferença? E os espíritos superiores respondem: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhe custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas, porque o bem já lhes tornou um hábito. Então, essas pessoas que a gente olha e admira, porque agem tão naturalmente, fazem as coisas, fazem o bem, a caridade, são humildes de forma tão natural, elas também passaram
em outras existências por essa luta, por esse esforço para conquistar essas virtudes. Só estas pessoas que já fizeram essa luta é que não precisam lutar contra os seus instintos, combater ainda aquela natureza que está arraigada, que precisar ainda trabalhar, pensar, raciocinar para saber como agir. E se a gente for pensar assim, então, da mesma forma, nós também um dia chegaremos a esse ponto. Também poderemos adquirir essas virtudes e tornar aquilo um hábito, uma coisa natural para nós. Aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco das suas imperfeições. Então, nós que estamos vivendo este momento hoje, nós também já fizemos uma caminhada, já nos despojamos de algumas imperfeições, já conquistamos algumas virtudes, pelo menos parte delas. Algumas coisas já não nos exigem tanto esforço, outras às vezes exigem, dependendo daquilo que cada um de nós passou. Mas, de qualquer forma, é sempre através do esforço e sempre de modo gradativo. A gente não consegue se modificar de um momento para o outro. E para que a gente possa saber como agir, como fazer, como conquistar isso, a gente tem que ter em mente sempre aquela lembrança do Espírito Emmanuel, a recomendação que ele fazia sempre a Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Ainda na questão 253 do livro O Consolador, ele nos diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Antes de nós agirmos de forma espontânea e de reagirmos de acordo com o nosso instinto, que é o mais fácil, nós devemos primeiro aprender a nos disciplinar. Quando nós aprendemos a ter disciplina para com as coisas, a gente consegue agir de uma forma mais racional. A espontaneidade, ela pode ser boa em algumas circunstâncias, mas em muitas ela leva a problemas, a dificuldades, porque às vezes a pessoa ainda não está preparada para agir de acordo com aquilo que deveria e reage de acordo com os seus instintos. Jesus, ele nos ensina no Evangelho a sempre dar a outra face. Se alguém te esbofeteou, oferece a outra face. E como isso é difícil, né? Como é difícil você não reagir diante de um insulto. Como é difícil você não reagir instintivamente, instantaneamente. Por quê? Porque exige esforço, exige disciplina. Quantas vezes as pessoas dizem assim: eu não tenho sangue de barata, eu tenho que reagir, eu fui corajoso reagindo. Requer mais coragem não reagir. Então, em primeiro lugar, a disciplina para que a gente possa chegar à conquista das virtudes. E no Livro dos Espíritos, uma das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos, a questão 919, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Conhece-te a ti mesmo, diz Santo Agostinho. Mas antes ele diz assim: um sábio da antiguidade vô-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. Vejam que primeiro ele disse isso. Vocês já tiveram essa recomendação. Um sábio da antiguidade já falou. Conhece-te a ti mesmo. Nós sabemos que em todos os tempos, não apenas agora, 150 anos, nós temos o auxílio da espiritualidade. Sempre tivemos em todos os tempos. E lá na época, na antiga Grécia, os espíritos mais adiantados já estavam lá difundindo os seus conhecimentos. E Sócrates era um destes espíritos. O espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falando dele, diz que é um dos maiores espíritos que a Terra já conheceu. Um espírito muito adiantado que encarnou aqui entre nós para trazer os seus conhecimentos. E Sócrates falava sobre as virtudes. Muito resumidamente, nós trouxemos alguns dos tópicos aqui, sobre daquilo que Sócrates falava a respeito disso. E ele colocava, por exemplo, que os esforços das pessoas deveriam ser em busca das virtudes. Ali deveriam ir os nossos esforços, o nosso objetivo deveria ser este, buscar as virtudes. E como é que você faz isso, segundo ele? Através do desenvolvimento da razão e do conhecimento. Então, Sócrates acreditava que você tinha que buscar o conhecimento, aprender, desenvolver a razão
para então chegar à conquista das virtudes. E o objetivo deste, para ele, era a perfeição. Na época em que Sócrates vivia, era muito comum o esforço pela beleza do corpo, o culto à forma, o culto ao corpo. As pessoas buscavam a perfeição, a beleza, a perfeição através da beleza física. E ele então dizia que a nossa preocupação deveria ser por embelezar a alma, por aprimorar a alma, pelo interior e não pelo exterior, buscando sempre fazer o bem, fazer o que é justo e fazer aquilo que era correto. Esse era o caminho, segundo Sócrates, para o desenvolvimento das virtudes, que deveria ser o nosso objetivo, na opinião dele. Um outro filósofo que também tratava desse assunto foi Aristóteles. Outros filósofos também trataram desse assunto, mas os mais conhecidos, os que nós trouxemos, são estes dois, Sócrates e Aristóteles. Aristóteles, ele diferia um pouquinho em um determinado ponto. Vejamos o que ele dizia. Para Aristóteles, não há virtudes inatas. Não há virtudes inatas. Você não nasce com as virtudes, dizia ele. Todas elas se desenvolvem pela repetição dos atos. Ou seja, é preciso o hábito, a prática, para que se desenvolva a virtude. É necessário vontade. Então, Sócrates dizia que nós temos que ter o conhecimento e desenvolver a razão. Aristóteles dizia que nós precisamos praticar. Se eu quero ser caridoso, eu tenho que praticar a caridade. E para isso, eu preciso ter vontade. Se nós juntarmos tudo isso que nós vimos ali, então, nós poderíamos resumir mais ou menos da seguinte maneira. A virtude, ela é uma aquisição do espírito. Ela não é dada. Ela não é uma loteria, ela não é uma sorte. Ela é adquirida pelo espírito. E ela é adquirida através de existências sucessivas. Eu não vou conseguir me tornar uma pessoa totalmente virtuosa em uma existência. Eu passo por experiências em uma existência que eu não passo em outras. Eu passo por circunstâncias, por situações que eu não passo em outras. Então, eu preciso dessas existências sucessivas de trabalho para ir conquistando tudo isso. Ela é conquistada pelo trabalho. Ela não é gratuita. Não adianta eu só ver, olhar, eu posso ler tudo o que for sobre as virtudes, mas se eu não trabalhar essas virtudes, eu não vou conseguir incorporá-las ao espírito. Esforço próprio. Ninguém vai se esforçar por mim para que eu me torne uma pessoa virtuosa. Eu preciso fazer os meus esforços, eu preciso dominar os meus instintos. É preciso disciplina, como nos diz o Espírito Emmanuel. Se hoje eu tento, amanhã, depois de amanhã, eu deixo para lá. Se eu me comprometo a fazer determinada coisa, eu faço uma vez, não faço outra. Se eu não tenho disciplina, o meu trabalho começa a ficar mais difícil. Eu já não estou fazendo esforços para isso. Essa é a batalha que Jesus falou. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição. Porque é muito mais fácil a gente continuar vivendo a nossa vida de qualquer maneira, sem esforço, sem luta, simplesmente seguindo os nossos instintos. Mas os animais também já fazem isso. No que nós somos diferentes, então, se nós simplesmente atendermos os nossos espíritos, nós estamos fazendo o quê? Com o pensamento, com a inteligência, com a conquista que nós já fizemos até aqui. Então, nós temos que procurar fazer os esforços. E isso, muitas vezes, exige que a gente faça escolhas que nem sempre são fáceis. Às vezes, a gente tem que fazer escolhas difíceis, que vão contra aquilo que a gente tem vontade de fazer. Mas é a porta estreita que vai nos conduzir ao sucesso dessa nossa conquista. E isso tem que se tornar um hábito. Se não se tornar hábito, não é virtude. Para ser virtude, tem que ser hábito, tem que se tornar natural. Aquilo que hoje eu preciso fazer esforço e lutar contra os meus instintos para agir daquela forma, em um determinado momento ela vai se tornar um hábito. Aí sim ela estará incorporada ao espírito e aí sim ela passará a ser uma conquista eterna. E como é que a gente pode conseguir isso? Uma das maneiras. Questão 780 do Livro dos Espíritos. Ele diz assim: será que o progresso moral acompanha o progresso intelectual? Vejam que a gente estava falando ali atrás, agora há pouco, sobre o desenvolvimento da razão, sobre a virtude ser aquele trabalho orientado para o bem. Então, se nós analisarmos, nós estávamos falando sobre algo intelectual e sobre algo moral. E ali nessa questão ele pergunta isso. Quando nós
fazemos um progresso intelectual. Será que esse progresso moral já acompanha? Eu progredi intelectualmente, automaticamente eu vou progredir moralmente? Ele decorre deste, nos dizem os espíritos. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Peraí, mas como é que é isso? Como assim o progresso moral decorre do progresso intelectual? Como? É a continuação da pergunta. Porque o progresso intelectual torna compreensível o bem e o mal. A partir do momento que eu começo a me aprofundar no estudo das obras espíritas, do significado das coisas, que eu vou buscar entender o que é que Jesus queria dizer no Evangelho. As parábolas, às vezes, nos parecem tão misteriosas, estão lá 2000 anos e tem coisa que a gente ainda não entende muito bem. Então, a gente precisa do estudo. A gente precisa aprofundar aquilo. A gente precisa colocar a inteligência e o raciocínio para funcionar, para compreender o que é aquilo lá. Então, ali está o trabalho intelectual. E a gente tem condição de fazer isso a partir do momento que a gente faz um esforço e que a gente conquista algum entendimento sobre as coisas. Então, gradativamente, você vai evoluindo no intelectual para ter condições de entender aquilo que está ali, na obra básica, no Evangelho. E aí sim, a partir do momento que você começa a compreender o que aquilo significa, compreender a importância que aquilo tem para a sua vida, para o progresso da humanidade de uma forma geral, e você começa a refletir sobre isso, e você começa a ver a necessidade de mudanças, aí sim o progresso intelectual começa a desencadear o progresso moral. E ele ainda complementa dizendo, ó, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência. Por quê? Livre-arbítrio é a nossa capacidade, a nossa liberdade de escolha. Eu posso sempre escolher sobre as minhas atitudes. Vocês hoje escolheram estar aqui. Poderiam ter escolhido estar em casa. Estar assistindo futebol, assistindo luta na televisão. Vocês escolheram estar aqui. Da mesma forma, em todas as outras circunstâncias. A gente pode escolher ser mal educado no trânsito ou não. A gente pode escolher dar educação para um filho ou deixar que a rua o eduque. Em tudo, em todos os momentos, nós temos escolhas. Mas à medida que nós conseguimos aprender, trabalhar a nossa inteligência, buscar o conhecimento, o bom conhecimento, nós começamos a desenvolver melhor essa nossa capacidade de escolha, para fazer escolhas melhores. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 909, Santo Agostinho complementa dizendo que fazendo esforços muito insignificantes, nós poderíamos vencer as nossas más inclinações, mas quão poucos de nós fazemos esforços. O que nos falta é vontade, dizer. Então observe que ele fala, esforços insignificantes. Nós não precisamos e nem conseguiremos mudar a nossa natureza de um momento para o outro. Muitas vezes, com pequenos esforços, a gente consegue isso. E isso a gente pode fazer trabalhando as nossas virtudes. E por onde a gente começa? Existe uma filosofia, uma doutrina, que ela diz que ela divide as categorias de virtudes. E ela chama estas 4 virtudes, a temperança, a sabedoria ou prudência, a fortaleza e a justiça, ela chama de virtudes cardeais. Por que cardeais? Porque estas virtudes, segundo essa corrente, essa filosofia, essas virtudes elas auxiliam no desenvolvimento das demais. Elas são virtudes que servem como um norte, como uma orientação, como uma base. Porque à medida que nós conseguimos aprender a ir desenvolvendo estas 4 virtudes, torna-se mais fácil a gente conquistar as demais. E será que é possível a gente fazer isso? Será que a gente consegue desenvolver com disciplina, com esforço? Nós temos um exemplo. Provavelmente a gente tem mais, mas eu vou citar um exemplo de um homem bastante conhecido que trabalhou as virtudes. E ele criou aquilo que ficou conhecido mundialmente como sendo o treinamento das virtudes. Benjamin Franklin, norte-americano, político, escritor, cientista, bastante conhecido. Um dia ele disse, eu preciso desenvolver as virtudes. Como é que eu posso fazer isso? E ele usou esse método de Sócrates, a busca do conhecimento e da razão. Ele passou a pensar e estudar como é que ele poderia fazer isso.
E ele então criou um método que ele utilizou para ele mesmo. E vejam que é uma pessoa que teve uma importância bastante grande na história da humanidade. Então, acredito que alguma coisa de útil isso teve na vida dele. E ele nos deixou esse legado. Qual era o método que ele fez? Ele relacionou numa caderneta as virtudes que ele gostaria de adquirir. Então, lá no começo, eu perguntei para vocês, virtudes, quais são? Ele fez esse pensamento, que virtudes? E ele fez uma lista das virtudes que ele queria desenvolver. E aí ele passou a fazer esses passos. Estudar, ou seja, conhecer, saber o que é que representa essa virtude. Se eu quero desenvolver uma virtude, eu tenho que saber o que ela é. Quais as características dessa virtude? De que maneira eu posso aplicá-la à minha vida? Então, ele aprende o que é e ele vai fazer uma reflexão sobre como ela se aplica à nossa vida. E aí, é claro, tem que tentar praticar. Tem que fazer os esforços para colocar em prática aquilo que aprendeu. E fazer uma avaliação, que é aquilo que Santo Agostinho nos diz na questão 919. Ao final do dia, pensar sobre como foi o seu dia, avaliar o que você fez, no que você errou. Se tivessem feito para mim aquilo que eu fiz para outro, como eu me sentiria? Então, é fazer uma avaliação daquilo. E vejam que é aquilo que a gente viu ali atrás, juntando o que nos traz Sócrates, Aristóteles, Santo Agostinho, Emmanuel. É isso que, de certa forma, ele fez. O estudo, a vontade, a disciplina, o autoconhecimento, o perceber como aquilo, que sentido aquilo tem na minha vida. Então, aqui, exemplificando como seria isso, vamos pegar o exemplo da temperança, que é aquilo que eles nos colocam como sendo uma das virtudes cardeais, aquela que nos servirá de base para a conquista das demais virtudes. Então, fazendo a primeira parte do estudo, do entendimento, da razão. O que é temperança? Temperança é o equilíbrio, dominar-se. Conseguir resistir aos seus instintos e agir de acordo com a razão. Moderar os seus desejos. Ter equilíbrio em tudo aquilo que você utiliza, sejam nos seus bens, como sejam também nos seus dons. Então, claro, isso é uma coisa bastante resumida, para a gente ter uma noção. Se a gente for pesquisar, a gente encontra muito mais coisa a respeito da temperança, inclusive nas obras espíritas, seja procurando como temperança ou como equilíbrio. Mas, resumidamente, é isso. E a gente já começa a ver por que ela é chamada de uma virtude cardeal. Porque se eu consigo o equilíbrio dos meus atos, do uso dos bens, do uso dos dons, já começa a se tornar mais fácil eu conquistar, por exemplo, a paciência. Começa a se tornar mais fácil a humildade, porque a partir do momento que eu consigo ter equilíbrio naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, eu começo a refletir melhor sobre as outras virtudes que eu quero desenvolver. E para a gente servir de inspiração, nesse método do treinamento das virtudes que é divulgado, cita-se isso, que é importante que você tenha subsídios. O que são subsídios? É você buscar o auxílio, seja em termos de conhecimento, seja em termos de inspiração, através das mensagens, por exemplo, dos espíritos superiores, das obras espíritas, ou mesmo obras que não sejam espíritas, mas que sejam de conteúdo edificante, que realmente contribuam para o nosso crescimento. Então, nós escolhemos aqui como exemplo um trechinho do livro Messe de Amor, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Ela diz assim: mantém a temperança, aprende a confiar no tempo, mesmo quando o tempo parece conspirar contra o ideal, que é o teu objetivo. Contém a ira, porque a ira é um veneno letal, que termina por extinguir quantos a vitalizam. Detém o erro, convertendo a existência em santuário de honra, já que o enganado pune-se a si mesmo, nos dédalos do excesso e da perversão. Então, Joana nos traz a inspiração sobre a importância de manter o equilíbrio em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Quantas vezes, diante de uma crítica, diante de uma dificuldade qualquer, um problema de saúde, a gente perde o equilíbrio, ou a gente se torna uma pessoa irada,
A gente reage de maneira ruim contra aquela pessoa que nos fala. A gente reage, às vezes, de forma negativa, diante da vida. Às vezes, até, muitas vezes, contra Deus. Em vez da gente raciocinar e parar para pensar no que aquela circunstância significa. Então, a partir do momento que você busca essa reflexão diária a respeito daquilo, do significado daquela virtude, que você busca um conhecimento, uma inspiração, aquilo ao mesmo tempo que vai colaborando no sentido do entendimento, ele vai também te dando mais força para que você continue empenhado nesse seu trabalho. Mas não basta a gente ler, a gente precisa trazer isso para uma reflexão, para o nosso dia a dia. De que forma, em que partes, em que aspectos eu devo trabalhar essa temperança? Aí é uma coisa bastante particular, porque cada um de nós passa por situações diferentes. Então, cada um de nós precisa pensar. Se eu quero trabalhar o equilíbrio, em que aspecto? Benjamin Franklin começou por esse primeiro aqui, pela questão da alimentação. Ele falou, preciso moderar os meus instintos diante da comida. Então, comer aquilo que é necessário para o sustento do meu corpo. Não comer em excesso, não beber em excesso. Parece banal, mas a disciplina começa ali. Se a gente não consegue nem isso fazer, imagine então para dominar a nossa ira. A reação que nós temos diante dos outros, muitas vezes são esses esforços em situações que não parecem tão importantes, que vão nos auxiliar a ter a disciplina necessária para fazer os esforços nas outras áreas. E dessa maneira a gente precisa ir fazendo essa reflexão em todos os aspectos da nossa vida. O lazer e o trabalho. O Livro dos Espíritos nos coloca a importância, é necessário trabalhar. O trabalho engrandece a pessoa, desenvolve a inteligência, mas o lazer também é importante. A gente precisa dos momentos de descanso, deixar que o nosso cérebro pare por um momento. Então, a gente precisa saber equilibrar isso. A pessoa que não tem nenhuma boa vontade para com o trabalho e quer viver a vida apenas na folga e no lazer, ela está desequilibrada. Mas a pessoa que apenas trabalha e não se proporciona um descanso, também está em desequilíbrio. E que espécie de trabalho eu faço? E que espécie de lazer eu tenho? Será que eu busco o lazer de uma forma que contribua para o meu crescimento? Porque mesmo no lazer a gente faz escolhas. Que tipo de lazer eu tenho? Eu só considero que eu estou descansando se eu estiver deitado sem fazer absolutamente nada? Ou eu tenho que, por exemplo, ir para a balada toda semana para estar me divertindo? Tem que ser lazer? Que tipo de leitura, que tipo de hábitos, que tipo de música, que tipo de locais? Em tudo cabe a reflexão. Na fala, falar e não falar, que dificuldade. Às vezes até diante de um relacionamento, de um marido, de uma esposa, de um filho, no trabalho. Às vezes a gente fala demais, eu falo demais. Às vezes a gente fala demais, a gente tem que procurar aprender a não falar tanto. Pensar. O que é importante dizer e o que não é. E outras vezes é o não falar que causa problema. Quantos relacionamentos acabam porque as pessoas não conversavam? Um psicólogo uma vez disse a uma amiga minha, quando você e o seu esposo pararem de brigar é porque o casamento está acabando. Enquanto vocês estiverem brigando, vocês ainda estão tentando, ele disse. E chegou um ponto em que eles não falavam mais. Então, quando você não fala, você não está mais tentando. Não falar também não é bom. Não falar, muitas vezes, causa problemas, inclusive doenças. Quantas pessoas vão parar em consultórios psiquiátricos, psicológicos, porque não colocaram para fora aquilo que pensavam? É preciso saber falar também. É preciso saber ouvir. Fazer de conta que ouve a outra pessoa e, na realidade, não estar ouvindo, vai causar problemas. Também é desequilíbrio. Mas às vezes você ouvir demais, estou sempre pronto a ouvir aquela pessoa. Às vezes tem situações que a gente precisa dar um basta. O que aquela pessoa precisa no momento é que ela entenda que passou da hora de parar de se lamentar. Então, em tudo isso, a gente tem que procurar o equilíbrio. Os cuidados com o nosso corpo. Excesso, a pessoa vive o tempo inteiro na academia, só está feliz se está lá com na última moda, o cabelo na cor da moda, tudo prontinho, tudo arrumado, sem nenhuma barriguinha. Ou às vezes o contrário, a pessoa não tem cuidado nenhum.
O corpo é o nosso veículo que nós recebemos para essa existência. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente trouxe, mas cabem vários outros aqui. Não vou completar por questão de tempo, mas em todos os aspectos, a gente tem que fazer esse raciocínio. Por isso que eu disse que é bastante pessoal. Cada um tem que analisar como eu estou vivendo cada área da minha vida, a busca no equilíbrio em tudo aquilo. Às vezes a gente tem que fazer escolhas, momentos da vida a gente tem que priorizar algumas coisas e a gente tem que buscar esse equilíbrio para que a gente possa realmente desenvolver a nossa capacidade de equilíbrio, de temperança. E aí sim a gente começa a conquista das nossas virtudes. E esse treinamento que Benjamin Franklin deu origem, que passa pelo mundo, ele diz que a gente deve fazer isso por dias. Trabalhar uma virtude por vários dias. Buscar fazer esse estudo do que ela é, de como ele se aplica à minha vida, que hábitos eu preciso melhorar, aonde eu preciso buscar o equilíbrio, me conhecer. Porque se eu não me conhecer, fica difícil. Às vezes você consegue se manter equilibrado por um dia, 2, 3, e de repente você desmonta por algum motivo. Às vezes é uma coisa que alguém falou, às vezes é uma situação que você viveu, às vezes aquilo que a pessoa falou disparou alguma coisa que estava lá no seu íntimo, um problema lá de infância, um trauma, às vezes não é nem dessa outra existência. Então, quando você chega naquela outra etapa, que é aquilo que Santo Agostinho nos fala sobre a reflexão no final do dia, aí você começa a fazer o entendimento disso. Porque se você vai analisar, puxa, mas o meu dia estava vindo bem, aí de repente eu me desequilibrei, o que foi que aconteceu? Quando você começa a fazer essa reflexão e entender, às vezes você chega ao porquê e ao que você precisa modificar. Então, esse trabalho feito por vários dias seguidos em cima de uma virtude, ele colabora para que você consiga tornar isso um hábito. E segundo colocam nesse treinamento, depois de alguns dias que você estipula, uma semana, 10 dias, você passa para a próxima virtude da sua lista e faz a mesma coisa. Busca entender, compreender, pesquisar, refletir. E assim você vai até seguir todas as virtudes da sua lista e daí faz o quê? Retorna para a primeira. Porque é um trabalho sucessivo, constante, até que realmente se torne um entendimento. Claro que não é a única maneira. A gente desenvolve as nossas virtudes pela luta, pela experiência, pela dor. Mas é uma forma que a gente tem de, desenvolvendo a nossa razão, ou seja, fazendo com que o progresso que nós fazemos intelectualmente passe a ser também uma base para esse nosso progresso moral e possa auxiliar no nosso desenvolvimento. Para finalizar, nós trazemos um trecho da Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, do livro Homem Integral. Este livro, O Homem Integral, para quem não conhece, é um livro bastante interessante, porque ele vai trabalhando vários aspectos da vida humana. As desilusões, os problemas psicológicos. Joana de Ângeles trata essa questão, né? Um dos livros da série psicológica. Ela fala sobre as decepções, sobre as fobias sociais. Por que algumas pessoas têm pânico, por exemplo, de estar junto a outras pessoas? Ela vai tratando aspecto a aspecto. Então, ele é um livro bastante interessante para servir como subsídio para essa nossa tentativa de mudança de hábitos. Então, ali finalizando, Joana diz: os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, o micro, colaborando para o equilíbrio do universo social, o macro, no qual se movimenta. Então, cada um de nós, à medida que consegue ir trabalhando o seu pequeno universo e se melhorando, está colaborando para que o universo todo consiga se melhorar. E nós reclamamos tanto das coisas como estão no mundo, né? Dificilmente a gente não vê alguém reclamando da situação. Mas, às vezes, a gente esquece que a mudança começa por nós. O mundo não muda se a gente não mudar. E ela nos lembra que qual é a finalidade da existência corporal? Como dizia Sócrates, a conquista dos valores eternos. Para nós conseguirmos ter êxito nessa conquista, nós precisamos conseguir o equilíbrio entre aquilo que se pensa ter e aquilo que se é realmente. Porque às vezes a gente pensa que é bom e não é tão bom assim.
Às vezes a gente enxerga na gente as qualidades que a gente queria ter, mas a gente ainda não tem. Então nós precisamos conseguir achar esse equilíbrio, realmente conseguir nos tornarmos aquilo que nós pensamos que somos ou aquilo que almejamos ser. E isso a gente pode conseguir adquirindo a estabilidade emocional. Então, olha a importância, estabilidade emocional. Para quê? Para que seja nos momentos de alegria ou nos momentos de tristeza, nos momentos de saúde ou durante a doença, que seja quando nós triunfamos em alguma coisa, da mesma forma quando nós temos sucesso, que nós possamos permanecer os mesmos, que a nossa maneira de ser, que a nossa atitude, que a nossa forma de agir, de pensar, não mude. Eu sou bom se eu estou tendo sucesso, se eu estou feliz e se eu estou com saúde. Hoje, fui mal sucedido, não consegui aquilo que eu queria, estou doente, o mundo que aguente o meu mau humor. Então, nós ainda não conquistamos, então, a maturidade e o equilíbrio enquanto nós agimos assim. Concluindo, diz Joana, quem consiga a ponderação para discernir o caminho e percorra este caminho com tranquilidade, logo terá começado a busca do êxito, que logo mais culminará com a alegria. Então, essa é a mensagem que eu trago hoje para nós, não digo nem para vocês, para nós, que a conquista tem que ser um trabalho nosso de sempre. E uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente cai. Eu comparo as coisas na vida, assim, a nossa conquista, com o caminhar de bicicleta. Quando você começa a tentar aprender a andar de bicicleta, você cai para um lado. Você tenta mais um pouco, você cai para o outro lado. E aí você pensa, puxa vida, mas como é que alguém consegue ficar em cima disso aqui? Mas você continua tentando. E um dia você está lá andando. E nem você consegue explicar como é que você não cai. Mas você não cai, porque você conseguiu alcançar o equilíbrio. E aqui também, a gente tenta, às vezes a gente cai. E aí é importante a gente continuar, a gente ter mais força ainda, fazer mais esforços para buscar esses subsídios das boas obras literárias, do ensinamento daqueles que trilharam esse caminho antes de nós e que conseguiram isso. Eles devem ser os nossos exemplos. Continuar nos esforçando para que um dia a gente também consiga manter esse equilíbrio. Se a gente quer aprender a andar de bicicleta, mas a gente desiste na primeira ou segunda queda, a gente não aprende. E aqui também. Se diante das primeiras decisões difíceis, das primeiras escolhas difíceis, dos primeiros tombos, das primeiras críticas, puxa, mas você não disse que tem que ser assim, como é que você faz tal coisa? Se a gente desiste, a gente não evolui, a gente não aprende. E da mesma forma que aqueles que trilharam o caminho antes e aprenderam, são nossos exemplos, também nós somos os exemplos de muitos, também precisamos nos esforçar. Porém, se nós somos críticos com aqueles que caem, nós ainda não aprendemos. Se nós não sabemos reconhecer a queda de um outro amigo, de um outro colega, se nós jogamos na cara dele, puxa, mas você falou que não ia fazer isso e você está fazendo. Você falou que a gente tem que ser assim, assado, e você está sendo diferente. Então, nós não temos humildade, nós não temos equilíbrio. Nós não aprendemos ainda que cada um trilha o seu caminho através de estradas sucessivas. Muitas vezes aquele que a gente critica no outro, a gente também já fez. Então não sejamos excessivamente críticos, nem conosco, nem com os demais, porque isso também é equilíbrio. Mas ao mesmo tempo, não deixemos de tentar, porque nós chegaremos todos à perfeição, mas a gente pode chegar com mais dificuldade e mais sofrimento, ou com mais serenidade. A escolha é sempre nossa. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos pela atenção e obrigado à casa pela oportunidade.